Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50? 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. Este é o canal para você abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. Aqui nós debatemos música, poesia, futebol. Política e religião fica a seu critério. Histórias de pescador e até mesmo, por que não, contos de assombração. Afinal, existe um antigo e verdadeiro ditado que diz: quem velho não quer ser, ainda bem jovem, começa a perecer. Portanto, vamos valorizar cada ano das nossas existências e fazer de cada fase os melhores momentos das nossas vidas. Afinal, estamos aqui de passagem e apenas deixaremos os nossos feitos e que esses feitos sejam os mais bem feitos possíveis. Então, meus amigos, canal Valdeci Poeta, passou meio século, 100 é a meta. E hoje, um comentário sobre alguns jogos do Campeonato Brasileiro, em que realmente nos surpreendemos com a vitória do Flamengo sobre o Vasco, 6-1. Para um clássico, na verdade, foi um placar fora da curva. Nós jamais esperamos que em um clássico como Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Palmeiras e Corinthians, nós jamais esperamos que haja uma goleada. Meia dúzia realmente passou do limite. Mas nós tivemos dois times em condições bastante distintas no futebol brasileiro. Nós temos um Vasco da Gama que troca de treinadores como se troca de roupa. E aí fica aquela velha questão: será que treinador resolve? Bom, por outro lado, temos um time, Flamengo, um time que está aí sempre batalhando por títulos, um time de grandes astros e um time que, entrada de treinador, resolveu alguma coisa? Muito pelo contrário, saiu o treinador, entrou outro e o time sempre dá aquela balançada, oscila muito pouco e sempre mantém um ritmo de time que joga para frente, mas exatamente pelo conjunto que se adquiriu ao longo dos anos. O contrário do Vasco, que é um time que, felizmente, até hoje não pegou o conjunto. Está aí trocando de treinadores constantemente, cada um, evidentemente, tem a sua forma de jogar, e os jogadores certamente não assimilaram. Ou será que esses jogadores não estão merecendo a titularidade? Ou será que esses jogadores realmente estão bem aquém do futebol que o Vasco merece mostrar? Não acredito. Eu penso simplesmente que são jogadores que ainda não se conheceram dentro de campo. Porque o que faz o time pegar conjunto são exatamente os jogadores se conhecerem dentro de campo. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro,
são 3 exemplos de times que vêm jogando junto aí, jogadores já que estão de 2, 3 anos e que estão aí nas cabeças, times que estão sempre mostrando um grande futebol, futebol vistoso, de conjunto, futebol realmente com a cara do que representa o futebol brasileiro. Então, o que falta ao Vasco talvez seja isso. Jogadores que venham realmente se conhecerem e que haja esse entrosamento como existe com o Flamengo, que toca a bola como se estivesse passeando no quintal das suas casas. Arrascaeta, Gerson, está muito bem lá o Cebolinha, entrou o Bruno Henrique, fez aquele gol lá que o Arrascaeta tocou para ele mastigado, ele apenas deslocou do goleiro, não é nenhuma novidade. O Gabigol, que é um jogador problema, jogador que sim, é um craque, sabe jogar bola, mas um jogador polêmico, um jogador que está sempre aí nos holofotes, um jogador que, se já deu alguma glória para o Flamengo, deu, mas não foi sozinho. O Flamengo é um conjunto que vem aí se destacando há 2, 3 anos, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro. Então essa questão de ficar vangloriando jogador, idolatrando jogador, já é coisa do passado. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Futebol, afinal de contas, são 11 jogadores. Não adianta ter um matador lá na frente se não tiver um bom meio-campo para tocar para ele, para defender o time quando precisar, uma boa zaga, um bom goleiro. Então, nós precisamos entender isso. Um jogador nunca pode ser colocado a comparação à grandeza do time. Jogador entra, jogador sai e o time permanece. Fez aquele gol mastigado lá, gatos pingados aplaudiram, uma parte da torcida vaiou. Na verdade, a gente percebe que não existe mais clima para um jogador que veste a camisa de outro time. É como você trabalhar numa empresa e falar mal dela, sabe? É você não valorizar de onde você tira o seu sustento. Então, um jogador, infelizmente, mal assessorado. Mas aí é resolver com a diretoria. Vai se manter um problema em campo? Vai se manter um problema em campo, uma incógnita? Um jogador que, estando bem fisicamente, a habilidade ele tem. Faro de gol nasceu com ele. Mas, depois que adquiriu a fama, realmente está vivendo mais do sucesso da grande mídia ou da mídia de fofocas do que do bom futebol. Mas isso é um caso à parte, realmente aí quem tem que decidir é a diretoria do Flamengo. Mas o Flamengo é um time que não é time de um jogador só. O Flamengo é um conjunto, a gente vê sai o lateral esquerdo, entra o outro, sai um meio-campo, entra o outro, e o time continua jogando do mesmo jeito, para frente, com habilidade. Temos ali agora um De La Cruz que defende, ataca, famoso jogador trabalhador, jogador operário, trabalhador. Temos uma Arrascaeta que nunca cai de produção, está sempre bem, está sempre jogando fino da bola. O centroavante Pedro, se jogar na área para ele, realmente a chance maior é que ele se sobressaia sobre o zagueiro, especialmente de cabeça.
jogador que realmente pode se colocar muito bem a alcunha de matador. Sobrou para ele na área, realmente ele põe para dentro. Mas o Vasco precisa melhorar completamente, muito fraco. Por outro lado, tivemos a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, não é nenhuma novidade, é um placar normal, considerado normal. São Paulo jogando em casa, São Paulo vem bem já aí há algum tempo, time que está subindo de produção. Não vou citar aqui treinador Zubeldia, não. Acho que ele já pegou um time que vinha bem desde o Dorival Júnior, que foi para a seleção. O Carpini, será que Carpini estava atrapalhando o time? Será que Carpini tinha implantado uma forma de jogo? E por que que agora, se tinha Dorival que vinha bem, Carpini estava atrapalhando, entrou Zubeldia e o time, Zubeldia implantou uma forma de jogo diferente? Está fazendo o time jogar? Será que é isso? Eu não acredito muito nessa questão de treinador. Eu penso que o São Paulo é o mesmo de Dorival Júnior, é o mesmo de Carpini. Talvez seja questão que realmente o treinador pegou o time numa fase que os jogadores não estavam bem, não estavam entrosados, não estavam passando por uma fase legal. Porque de uma hora para outra o time vem e deslancha novamente, como estava com o Dorival Júnior. Não acredito. Mas não é nenhuma novidade, o Cruzeiro realmente precisa melhorar muito, vem subindo aos poucos de produção, é um time em formação, como o Vasco da Gama, como o Corinthians, que são times grandiosos do futebol brasileiro e que realmente fizeram muitas mudanças. O Cruzeiro vem de classificação difícil ano passado, para se manter na Série A, já vinha da Série B e está aí informação, é uma incógnita. A gente não pode dizer que foi um placar ruim, que foi um placar fora do normal, não. São Paulo dentro de casa realmente favoritíssimo. E tivemos o Atlético Mineiro jogando contra o Bahia em casa, um empate. Para o Atlético, certamente um empate com sabor de derrota, porque é um time que vem aí jogando um bom futebol já há 2, 3 anos, merecendo chegar entre os primeiros ali, e tem chegado, talvez chegar título, não é nenhuma novidade. O Atlético vem muito bem, time de conjunto, e com certeza para o Atlético foi um desastre esse empate contra o Bahia. Porém, a gente precisa ressaltar que o Bahia é um time que vem subindo de produção a cada jogo. O Bahia vem muito bem, o Bahia, grandes jogadores, time que deu conjunto. Talvez até poderia se dizer tirar essa colocação grandes jogadores. Simplesmente o time deu conjunto. É um time de jogadores medianos. É um time de jogadores medianos que ali no dia a dia se entrosaram nos treinamentos, evidentemente, e não vou dizer novamente, não vou colocar treinador como o treinador. Não, simplesmente o treinador faz a parte dele, implanta a forma de jogo dele, mas como eu tinha colocado, por exemplo, no São Paulo, a questão do Dorival, beleza. Entra Carpini, o time começa a cair. Chega Zubeldia, o time muda de repente? Não acredito. Acredito apenas que é uma fase, que é a questão que a gente pode comparar aqui com o Botafogo ano passado. O Botafogo vinha muito bem. Todo mundo já dava o Botafogo como campeão brasileiro. E aí, de uma hora para outra, o time começou a dar aquela relaxada no campeonato, tantos pontos na frente, e
a diretoria apavora, talvez seja essa a palavra, tira o treinador, começa a mexer ali na estrutura do treinamento do time. O treinador chega, às vezes quer implantar uma forma de jogo diferente, mas eu não acredito que isso tenha influenciado tanto. Simplesmente é você manter a base, manter a humildade, jogadores continuarem se dedicando. Eu penso que se o jogador manter a forma, manter o foco, esse time não vai cair de produção tão facilmente. Porque aconteceu com o Botafogo ano passado. Mas mudou demais, relaxou-se demais e o time perdeu o título. Então, a questão do Bahia, o que eu quero dizer? Rogério Ceni. Rogério Ceni é um treinador mediano. Chegou no Fortaleza, fez um grande trabalho, foi o primeiro grande trabalho dele, mas pegou um time que realmente deu liga. Então, eu não vou colocar o crescimento do Bahia, a questão de treinador. Simplesmente o Bahia contratou bons jogadores, são jogadores operários, como Everton Ribeiro, por exemplo, são jogadores que dão sangue dentro de campo, são jogadores que aliam a habilidade com raça, com vontade de vencer, e é um time que está aí, cada vez mais, chegando junto no futebol, não só brasileiro, mas está aí internacionalmente também, fazendo bons jogos, como Fortaleza. E então, para o Atlético Mineiro, sim, foi um empate com sabor de derrota. Porém, a gente precisa analisar esse lado do Bahia, que está em ascensão e está jogando bem. Então, foi um resultado, por um lado, por Atlético Mineiro, entre aspas, com sabor de derrota, mas sempre com aquele parêntese de que jogou com quem? Com o Bahia, que é um time que vem subindo de produção. E tivemos aí outros resultados, Brasil afora, mas vamos ter esperança de que vão acontecer grandes jogos. Tivemos a vitória do Palmeiras no finalzinho. Palmeiras é aquele time que está aí praticamente em destaque, em primeiro lugar no futebol brasileiro. Manteve treinador, manteve a base, e treinador que acredita nos jogadores da base, realmente, literalmente. E temos exemplo o Hendrick, agora vem aí o Estevão. E com certeza é um time que está aí nas cabeças para disputar a final de Campeonato Brasileiro, chegar nos primeiros lugares, Libertadores. E vamos embora, Campeonato Brasileiro está em alta. Vamos torcer agora para a recuperação lá dos campos do sul do Brasil. A gente sabe que é difícil. A questão climática lá foi fora da normalidade, mas isso é outro detalhe. A gente sabe que Internacional, Grêmio, Juventude estão sofrendo com essa falta de treinar nos seus domínios, nos seus campos, mas vamos torcer para que tudo se encaminhe e que nós possamos ter aí um andamento do futebol brasileiro exatamente como a gente sempre viu, grandes jogos, e que esses times possam realmente se recuperarem como Vasco, Cruzeiro, Corinthians, para que nós possamos ter um campeonato brasileiro cada vez mais emocionante. Aqui uma opinião simplória de um torcedor que ama o futebol, como você que está aí do outro lado. Dê a sua opinião, faça o seu comentário. Certamente você gosta de futebol, então deixe o seu like. Fique à vontade, coroa. Este é o seu canal.
Canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.